Oi, time. Tudo bem com vocês? Estou aqui novamente. Gente do céu, quantas coisas aconteceram depois do último vídeo, enfim. Eu tava tentando me encontrar nessa nova mãe de 3 filhos e tentar encontrar um tempo, encaixar um tempo para eu poder me maquiar, arrumar um cenário, né, uma cama, por exemplo, deixar tudo bonitinho, todo mundo cheiroso, a casa arrumada nos trinques, pra poder gravar esse vídeo, porque eu acho que o vídeo do retorno tem que ser o relato de parto, não é mesmo? Mas quase 3 meses se passaram e eu não consegui. Não tô dando conta de separar esse tempo, tá uma loucura. Novas funções, uma nova filha, enfim. Então, eu resolvi fazer esse vídeo nesse formato assim, contando picadinho pra vocês, e ao decorrer do dia eu vou contando pra vocês o meu relato de parto. Enquanto isso eu vou cozinhando, as crianças vão entrando aqui, enfim, vai ser assim, natural. E eu até acho que vai ser bem interessante vocês ouvirem um relato de parto de alguém cortando alho para fazer o almoço, não é verdade? Aquele tipo de papo de mãe real mesmo. Sem roteiro, sem escrever nada no caderno, enfim. E é assim, né? E a gente vai até lembrando de mais coisas, eu acredito. Então, Deus está na frente de tudo. Gente, primeiro eu queria falar pra vocês que o meu parto, o que é o relato de parto, né? O relato nada mais é do que a sua experiência, né? O que aconteceu com você e para que ele serve? Para você ter mais informação, né? Apenas, não é para você se basear no relato dos outros achando que a mesma experiência que aconteceu com a outra pessoa vai acontecer com você. Aqui no YouTube eu tenho já um relato de parto da Nínive, né, que foi cesárea, no particular, tá? Que foi meu primeiro parto. E tenho também o relato de parto do Mikael, que foi em parto normal, 27 horas de trabalho de parto, não se assustem, sofrido, mas foi uma bênção também, e foi pelo SUS. E esse outro parto que eu tenho para contar para vocês, se vocês não me conhecem, tô chegando agora, enfim, eu tenho 3 filhos, né? Então esse é meu terceiro parto, também foi um parto normal, mas foi o meu primeiro parto natural, ou seja, sem nenhum tipo de intervenção química, nada nesse sentido, foi natural mesmo, sem anestesia. Na verdade, o outro parto normal também não tive anestesia, analgesia, na verdade, né? Nenhum eu tive analgesia, só primeiro tive que tomar anestesia devido à cesárea, né? Enfim. Mas foi o primeiro que eu não precisei de nada, então nem de ocitocina. Então isso foi muito bom. E eu me lembro exatamente, eu estava com 40 semanas e 2 dias. Eu já estava sendo acompanhada, né, pelo hospital. Eu já sabia que eu estava com 4 dedos de dilatação, o que pra mim, gente, eu preciso até salientar que eu tava com muito medo. Eu já tinha definido pra minha vida que eu não queria induzir o parto, nem por indução. Se chegasse nas 41 semanas e precisasse da indução, eu não iria querer, eu ia preferir cesárea. E eu conversei isso com a médica. Ou se chegasse no meio das dilatações e as dilatações cessassem, eu também havia decidido que eu não queria o uso de nenhum tipo de indução, que pra mim, no caso, só poderia ser ocitocina por causa que eu já tive uma cesárea, né? Então não poderia ser usado os outros
os outros químicos, né, que eu não sei dizer aqui agora pra vocês. Mas enfim, um fato é que eu sofri demais por minha experiência, tá, gente? Se quiser, você vai lá no relato de parto, no meu relato de parto normal pelo SUS, VBAC, que fala, né, que é parto normal pós-cesárea, que eu conto tudo como que foi. Foi uma bênção, mas também teve essa partezinha. Mas enfim, eu fui na consulta e a médica falou, me deu novas possibilidades, né? Ela falou, Damares, você já está com 4 de dilatação. Então você, daqui para a expulsão, vai ser muito rápido. Você já vem de outro parto. Então você não vai ficar sofrendo 27 horas em trabalho de parto como parto normal. Então eu indico que você faça a indução mesmo assim, né? Você, se chegar nas 41 semanas, vai pensando aí, a gente faz uma indução, né? Se você quiser, se achar viável. E eu, naquela hora, eu falei, puxa, ela me deu um pouco de paz, assim, sabe? Eu falei, eu já tinha definido que eu não queria indução. Eu falei, olha, pelo jeito tá parecendo que vai ser mais rápido, então pode ser que eu aceite a indução. Mas eu não queria que chegasse até as 41 semanas, né? Então, eu pedi pra ela que fosse feita o descolamento de membrana, né? Aliás, gente, na verdade, quando eu fiz esse descolamento de membrana, nessa conversa, eu tava com 2 de dilatação, tá? E aí, depois desses 2 de dilatação, é que evoluiu 2 dias depois pra 4 de dilatação. E aí, o que aconteceu? Eu, 2 dias depois, foi exatamente 2 dias depois do descolamento de membrana. Se você não sabe, a médica põe o dedo no colo do útero, né? Será que ela tá chorando? Pera aí que eu vou ver se a Saraí tá chorando. Ó quem acordou! Ó quem acordou! É o motivo desse vídeo. A gente podia gravar um vídeo inteirinho, só mordendo a bochechinha dela, né? Só falando que ela é fofa, maravilhosa da mamãe. Espertinha e coisa mais gostosa. É? Vamos deitar ali enquanto a mamãe faz papá? Vamos, né? Cobre aqui também ventinho. Pera. Ups, neném. Você vai ficar do ladinho da mamãe aqui? Não chora, não chora. Não só. Ai. Mamãe tem hora pra entregar esse almoço que as crianças vão pra aula. Enfim, gente, continuando. Lembrar onde parei. Não sei onde parei. O vídeo vai sair cheio dos barulhos. É criança chorando. É o exaustor ligado. É a máquina lavando roupa. E seja o que Deus quiser. Ah, eu podia ter pego o meu microfone, mas enfim, não lembrei. Agora vai. É assim mesmo. Tchum, 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 tchum. Foca no conteúdo. Tá, enfim, voltando. Aí eu já tinha... o que aconteceu? Eu já sabia que tinha evoluído para 4 centímetros na minha outra consulta, que eu tava fazendo o acompanhamento daquele exame que mede o coraçãozinho da criança, as contrações e tal. E durante até o exame foi notado que tava tendo umas contrações bem legais e tal. Eu já tava tendo contrações, fazia alguns meses já, inclusive tava tomando um progesterona, né, um remédio pra ela não vir antes, visto que o meu menininho, né, ele veio prematuro, então havia um risco, assim. Mas, enfim, o risco passou e chegou até as 40 semanas e 2 dias. Enfim, lá estava eu andando, gente, eu fiz de tudo, gente, andando, dançando a dança do ventre, porque, olha, eu vou te falar, muitas coisas colaboraram para esse parto rolar, acontecer, né, filha? Do jeito que aconteceu. Uma delas foi a dança do ventre. Eu vi que havia
realmente fazia sentido em tudo. Se você não sabe, eu sou cristã, tá? Então, por quê? Às vezes as pessoas acham estranho falar da dança do ventre e sou cristã, mas é porque eu fui professora de dança do ventre, bailarina profissional, e aí, enfim, larguei tudo e tal, mas sempre há uma utilidade, todas as coisas cooperam bem, para o bem. E nesse parto, eu fiz algo que eu não havia feito nos outros. Eu dancei muita dança do ventre. Com esse propósito mesmo de estimular, de fazer a criança encaixar, enfim. Ia pro chuveiro quente, rebolava e fazia a dança do ventre, enfim. Comi muitas tâmaras, que falam que ajuda, né? Orei muito, né? Tudo que era possível de ser feito, eu fiz. Tudo que estava dentro do meu alcance. Andei muito, teve um dia, gente, que eu andei 9 quilômetros. Então, é muito mesmo. Para uma grávida, eu tava com 38 semanas quando eu fiz isso. Então, assim, é muita coisa mesmo. Aí, enfim, teve a mão de Deus, com certeza, e teve você precisa entender que o seu corpo está a teu favor, né? A criança também vai ajudar, se você ajudar, né? Então, ela te ajuda a fazer o parto, né? E aí, enfim, nessa consulta, foi constatado que eu tava com 4 centímetros de dilatação e eu saí de lá assim festejando, porque eu demorei no parto do Mikael 12 horas para evoluir para 4 centímetros, né? Então, eu falei assim, metade do processo eu já atingi, tô bem. Aí, então, foi assim o parto, gente. Eu fui deitar, namorei bastante nesse dia. Pra você que não sabe, namorar ajuda bastante, né? Libera ocitocina, os hormônios que ajudam a induzir o parto, né? Então ele é um indutor. E deixa eu pegar a panela aqui. E aí quantos anos põe essa panela? A louça tá entupida de louça, vou pôr aqui mesmo. Meu Deus, acabou o azeite. Vou ter que usar óleo de coco. Vou ter que usar óleo de coco, acabou o azeite. Ou deixa eu usar... Estão entendendo agora por que eu não consigo arrumar um tempo pra sentar em frente às câmeras? É assim. Mas enfim. Aí, 2 horas da manhã, depois de namorar muito, acordo com uma dor que eu não... Gente, foi totalmente diferente dos outros partos. Uma dor. Fez assim, ó, fez um barulho. A bolsa havia estourado. Só que não foi só a bolsa que estourou. Eu acredito que quando a bolsa estourou, o barulho, a sensação foi que o osso abriu assim. Fez um ploc. Não foi só da bolsa estourando esse ploc. O ploc, eu acredito, foi da cabeça dela encaixando no osso e o osso fazendo ploc. Então eu acredito que nesse momento, só ali já tinha evoluído. Foi assim muito rápido. Só ali já tinha evoluído a dilatação. Já tinha dilatado um pouco mais, porque no estourar da bolsa eu acredito que a cabeça desceu um pouquinho mais, encaixou e fez... arregaçou tudo. E eu lembro que eu gritei muito, né, Nenê? Né, mamãe gritou? Né, que a mamãe gritou? E meu marido, credo, que escândalo de madrugada. Eu falei, a bolsa estourou. E nesse momento eu comecei a tremer, o lábio tremer, o dente bater, de nervoso, gente, de nervoso. E subiu, acho que uma adrenalina em mim,
uma adrenalina que eu voltei pra cama. Eu sabia que a bolsa tinha estourado, tava toda molhada. Eu voltei pra cama e eu queria me acalmar, mas não conseguia. Daí eu falei, vou tomar um banho e respirar fundo. E fui pro banho. Eu falei, chama a tua irmã pra vir, né? Cuidar das crianças, enfim. E vou pro banho. E fui pro banho e comecei a respirar. Pra me acalmar, pra aquele negócio parar, né? E eu consegui me acalmar. Assim que eu comecei a me acalmar, as contrações já começaram. Com tudo, assim. Mas com tudo. E... só que a gente tem esse costume absurdo de ter as experiências passadas, né? Ficar comparando. Eu falei, nossa, faltar mais 12 horas desse sofrimento, eu não vou aguentar, Deus. Porque tava muito forte, mas ainda não tava aquela dor surreal, igual a dor que eu havia sentido no parto do Mikael. E eu vou falar que é diferente quando você tem a indução, quando o parto é induzido, pelo menos no meu, a dor foi surreal. E eu sempre bati nessa tecla, Deus não pode ter feito algo tão... Tudo bem que na Bíblia tá dizendo que a gente ia sofrer de dores, mas Deus não ia fazer a gente sentir uma dor surreal como aquela. Por isso eu queria um parto natural, porque eu acreditava que a dor não ia ser tão intensa. E foi assim, gente. Essa é a minha experiência, tá? E assim, eu falo isso com muito cuidado, porque às vezes a gente fica pensando... essa é a minha experiência, gente. Às vezes eu fico com medo de falar assim, porque para algumas mães o caso para se ter um bebê de parto natural, de parto normal, vai ter que ser por indução. Mas no meu caso, gente, eu não sei se foi a forma com que foi, né, aplicado, enfim, se colocaram uma quantidade maior do que se deveria, mas judia bastante. Enfim, e nesse caso, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, não, eu não tô nem um pouco com a dor parecida com aquela. Tá doendo, mas não tá igual aquela lá. Então ainda falta muito ainda pra eu parir, né? Aí, gente, o que eu falei assim, como vai demorar bastante esse parto, então eu vou me acalmar, eu vou viver de contração em contração. Lá no final, eu não vou pensar que vai demorar. Eu vou pensar nessa contração, depois eu vou pensar na outra, enfim. E eu fiquei no chuveiro enquanto minha cunhada vinha. Fiquei no chuveiro, dançando dança do ventre, tentando encaixar, fazer agachamentos, enfim. E cada contração, gente, ao invés de gritar, isso é um segredo, gente. Ao invés de gritar, eu respirava. Respirava fundo e soltava e ficava imaginando ela nascendo. Gente, é surreal a diferença. É surreal a diferença, porque no meu parto, eu só consegui, no parto do Mikael, ter essa concentração até os 4 de dilatação. Depois eu já não consegui mais ver nada. Eu fui pra Partolândia, como fala, e de lá não vi mais nada. Enfim, mas nesse parto foi bem diferente nessa questão. Eu consegui me concentrar, eu tinha muito medo de chegar naquele ponto onde eu tinha vivido que eu não conseguia ter domínio sobre o meu corpo, né? A mente já estava muito cansada, muito sobrecarregada. Então, dá um pause aqui, peraí. E, enfim, daí eu ficava mentalizando isso, né, no nascimento. Aí o meu medo era sair do chuveiro pra poder ir pro hospital, né? Porque, enfim, eu precisava ir pro hospital porque a bolsa tinha rompido, né? Ó, menino, e da mamãe pega, enquanto a carne tá cozinhando, mamãe pega você, tá bom? Tá bom, meu amor? E esse era o meu medo, gente.
Aí o que aconteceu? Eu falei, marido, pega uma bolsa de água quente, bem fervendo mesmo, e me dá aqui que eu só vou sair desse chuveiro com água quente nas costas. E foi isso que aconteceu. E aquilo, gente, me aliviou tanto, tantas dores, tanto, que foi muito mais do que o chuveiro. Te garanto que aquele negócio, compre uma bolsinha de água quente, de água, de você colocar aquelas bolsinhas térmicas, sabe? E foi incrível. Aí eu me arrumei, chegando lá, eu estava com 6 de dilatação. Para a glória do Senhor. Só que eu falei, a moça, que foi? Entra. Vai entrar, entra. Enfim, gente. Eu sei que eu cheguei lá, na verdade eu tava com de 5 para 6 de dilatação. Daí tudo bem, né? Falei, vai demorar ainda um tempinho. Mas assim, foi a médica me avaliar, fazer o toque, eu já comecei a sentir umas dores, aquelas dores. Eu já comecei a vocalizar. E comecei a agachar e muita vontade de fazer força. Gente, mas foi assim, a médica, eu nem tinha ainda colocado a roupa. Ela fez o toque e eu senti essa vontade de agachar. E de fazer força. Mas eu falei, deve ser coisa da minha cabeça. Novamente, comparando com outro parto. Eu também sentia vontade de empurrar do Mikael, mas ele não saía. Então eu fiquei, às vezes, fiquei 4 horas empurrando o Mikael. Então, eu falei assim, não tá nem dilatar, tá 6 de dilatação. Aí tá, daí a enfermeira falou, ó, nós vamos fazer teu internamento e tal. E eu com aquela bolsa quente aqui pra aliviar, né? E agachando. Daí na hora que eu vocalizei, né? Eu acho que ela percebeu, ela tá pra parir, porque os médicos, enfermeiros são bem treinados pra isso, né? Pra reconhecer até a nossa voz, quando, né? E eu... Daí ela falou, você tá empurrando? Daí eu falei, eu tô com vontade de empurrar. Daí ela falou, mas você tá com essa água quente nas costas? Não, mocinha, você já tá parindo, tira essa água das costas. Eu falei, mas isso que tá me aliviando. Daí ela, vamos correndo lá pra cima que você vai ganhar neném. E aquela correria. Eu falei, moça, enfermeira, calma, eu não vou ganhar neném agora. O meu último filho demorou 27 horas pra nascer. Ela falou, mas você tá ganhando agora sim. Ela falou assim, você é gesta 4. Pra quem não sabe, eu tive um aborto. Então, são 4 gestações, né? Ela falou, não, você é gesta 4, você tá parindo. Eu falei, mas eu só tive um parto normal. Eu não vou ganhar neném agora, gente. Eu acabei de chegar no hospital. Foi muito engraçado. E aí ela falou, você tá ganhando. E ela me falou uma coisa que eu me senti até constrangida. Ela falou assim, eu tenho fé. Aí eu, opa, falou da fé, então tá bom. Aí tá, chegamos já direto na sala de cirurgia. Aí o médico falou, mas por que ela tá agora se ela só tá de 6 de dilatação? Daí a outra médica falou, olha, a enfermeira falou que ela já tá pra ganhar. Então tá bom. Aí chegou os 2 médicos, né, um residente, querida residente que fez o meu parto, ficou olhando, né, gente, me orientando, mas foi um anjo. Foi tudo muito natural. E o outro médico, né, que seria o chefe dela, que ficou olhando. Tudo pelo SUS, tá, gente? Lembrando. Aí, eles me perguntaram onde que eu queria ter, né, se na maca ou num banquinho, enfim, me deram algumas opções. E como eu tava muito querendo agachar, eu escolhi o banquinho. Eu nunca tive essa experiência. E realmente, gente, como ajuda aquela posição. E eu vou até colocar uma foto aqui pra vocês verem o banquinho que eu tô falando. Maravilhoso, recomendo. Daí, eu sei que nem deu tempo de sentar na bola, gente. Eu sentei no banquinho, ela olhou, ela falou, tá nascendo. Eu falei, como assim?
Gente do céu. Ela falou que ia colocar a mão, eu coloquei a mão, senti o neném. Eu comecei a rir. A rir, a chorar, foi tantas emoções. Porque, ai, gente, só de lembrar. Porque meu marido fez uma cara assim pra mim, tipo, eu falei que ia ser diferente, eu falei que ia ser rápido. Meu marido sempre falou, a gestação toda, que ia ser muito rápido, né? E eu olhei assim e fiquei indignada, assim. Só que eu falei, bom, então agora vai demorar mais umas 4 horas pra nascer, porque do Mikael, de novo a comparação, demorou 4 horas, né? No expulsivo. Deixa eu pegar. Derrubaram aqui o negócio. Fiquei 4 horas no expulsivo. Eu falei, vai demorar pra sair, né? Gente, foi questão de umas 5 forças. Eu perguntei, vai demorar muito pra sair? Ela falou, não tem como saber. Eu falei, ixi, vai demorar 4 horas pra nascer. Gente, como a gente é ignorante. O que rolou? Eu peguei, fiz acho que umas 5 forças mais ou menos, tá? Pelo que eu contei. E nasceu. Simples assim. Eu não acreditava. E ela veio direto pra mim, assim. Coisa que também não aconteceu no parto do Mikael, porque ele nasceu super cansado, né? E já levaram ele. E ela veio pra mim, assim, do jeito que eu sonhei. Sem indução, sem intervenção nenhuma. Sem... Ah, filhinha, aí. Sem intervenção nenhuma, ninguém encostou em mim, gente. Sabe? Foi tão maravilhoso, assim. E pra quem não sabe, assim, essa minha filha, a Sarayu, ela não foi um plano nosso. Foi um plano de Deus. Eu sempre falei que eu queria muito ter 3 filhos. Mas depois que eu tive o segundo, eu comecei a reavaliar. E a gente pensou em até fazer vasectomia, enfim. A gente começou a reavaliar isso. E aí veio num momento, assim, num dos piores momentos financeiros nossos. Então eu falei, meu Deus, essa é a graça de Deus, é o transbordo de Deus sobre a nossa vida. E 1 ano depois, tudo mudou, assim. Quando ela nasceu, ela tá nascendo num cenário diferente, numa cidade, né? Ela nasceu em Curitiba e nós já viemos pra morar em outra cidade, enfim, tudo novo, enfim. E foi, assim, inacreditável, gente. Inacreditável. Vou colocar um videozinho que a gente fez lá no dia do parto pra vocês. Sola, sola, moça, sola. Ai, que coisa mais delícia. Nosso tio da mamãe. Sola, sola. Sola, sola. Sozinho pra não gelar. Ui, ui, ui. A gente já tem. Vamos ver se essa pessoa vai querer. Ui. Tadinho do Mikael, não deu pra tirar nenhuma foto, não deu pra fazer nada. Só não tira aqui. Ah, não. Deixa. Lengo, pega esse TT logo de uma vez, aí fica de boa. Ainda tá engolindo um pouco de líquido, daqui a pouquinho ele vai lambendinho aí, não precisa mamar já, tá bom? Mas vamos mostrar pra ele o que é isso mesmo. Língua aqui é um titizão. Ai, meu Jesus Cristo. Sola pra nós, sola. Eu vou solar uma OVNI. Eu vou solar nada. Olha, não deu tempo nem de filmar o parto, de nada, foi muito rápido. Venha, amor da mamãe. Você quer aparecer? É? Você quer aparecer, eu quero fazer parto, gente. Vocês estão falando de mim, eu tenho que aparecer. É. Estão falando de mim? Eu tenho que aparecer, não é verdade? E eu sou a estrela desse vídeo. Eu sou a estrela desse vídeo, né? E assim, gente, o testemunho,
o relato de parto ele não serve para que você fique se espelhando e fazendo uma ideia, né? Igual no meu segundo parto, eu assisti tantos relatos de parto e bem no fim o meu foi tão diferente que às vezes, muitas vezes você acaba se frustrando, né? Você acaba sonhando com aquelas musiquinhas de fundo e bem no fim às vezes não é, né? Você vai sentir dor, sim, não vou mentir. Tem dor, tem... Cada parto é único, não dá pra se comparar, então o que você tá assistindo de mim, você não vai ter um parto igual, você pode ter um parto diferente, né? Com certeza Deus escreveu uma história diferente para cada um. E o meu relato, eu quero trazer só a nível mais de informação, mas eu acho que é 10% de informação e 90% de testemunho. Testemunho do que eu aprendi? De não se comparar. Porque eu comparava os meus partos com os partos alheios, né, dos relatos. Tanto é que meu primeiro parto, que foi cesárea, eu fiquei muito frustrada porque eu queria parto normal. O segundo parto foi um parto normal, eu sonhei tanto, mas paguei um preço tão alto que me questionei muitas vezes se até que ponto a gente precisa se esforçar para ter um parto normal. E o meu terceiro parto foi assim, né? Pra fechar com chave de ouro mesmo. Teve dor, doeu, mas foi mais tranquilo, foi enfim o que eu queria, sabe? Mas, na verdade não foi o que eu queria, parando pra pensar, foi o que Deus queria, né? Então cada parto é único, a gente não pode se comparar nem com outros partos, nem com os seus filhos, né? Se você já teve outros partos, não pode se comparar. Então, se existe uma mensagem fundamental nesse meu relato de parto é: não se compare. Assista esses relatos de parto para você ganhar informação sobre o que fazer em determinados casos, para entender o nível de dor, às vezes, né? Às vezes a gente não entende a dor, como é, não sabe como é estourar uma bolsa, a sensação de estourar uma bolsa. E esses relatos de parto te ajudam a compreender o seu próprio corpo, né? Que quando acontecer com você, você vai saber que tá estourando a bolsa. Você vai saber o que é uma contração, né? Pelos relatos de parto de cada pessoa, né? Então, informação é legal, mas não se baseie. Deus tem um parto único para você. Ele escreveu a sua história. Ele escreveu esse parto. E eu vou te falar uma coisa. Se você é uma pessoa que faz parte do exército de Deus, existe uma luta grande pela vida, pela essa nova vidinha aqui, que vai ser parte dessa nova geração. Então, fique sabendo que o parto é um momento onde Deus quer que essa pessoinha faça diferença na Terra. Mas também tem alguém lá que olha e vê isso como uma ameaça. Então, você precisa orar. Ore, vigiar e orar. Então, a gente precisa vigiar, orar. Ore muito sobre o seu parto. Não com aquele medo, Deus vai te proteger. Mas ore porque a oração, ela faz, né? Ela protege. Então, se existe uma mensagem nesse vídeo que eu queria muito deixar, é isso. Não se compare, ore e tenha consciência do que tá em jogo, né? As dores a gente passa. Isso aqui é que fica. Tá bom? Deus abençoe vocês. Se vocês quiserem continuar me seguindo, clique em inscrever-se para mais dicas de maternidade. Enfim, a gente sempre conversa sobre maternidade bíblica aqui no canal e outras atividades também. Tá bom? Um beijão e fiquem com Deus.